apertando-se a multidão. Para quê, irmão? Está fraco, vou repetir de novo. E aconteceu que a multidão se apertava. Para quê, irmão? Não era para louvar, não? Não era para louvar, não? Era para quê? Sempre glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, essa multidão aqui é uma multidão diferenciada. Por que ela é uma multidão diferenciada? Porque ela não foi em busca de Jesus para louvar. Ela não foi em busca de Jesus por causa dos pães. Ela não foi em busca de Jesus por causa do peixe. Ela foi em busca de Jesus por causa de quê? Da palavra. O texto é bem claro dizer que a multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que hoje está totalmente diferente. Hoje o povo não quer saber de palavra. Hoje o povo quer saber só de louvar. Hoje o louvor está substituindo a palavra. Por isso que os bancos das igrejas estão secos. Diz que as igrejas cheias de banco vazio. Onde a gente chega assim? Porque é 1 hora e meia, 2 horas para louvor e 20 minutos para palavra. E se você for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas oraram, cantaram hinos a Deus, mas pregaram uma palavra. Com a oração Deus se moveu, se manifestou através do terremoto. Com louvor abriu as portas e as cadeias, mas o carcereiro, pastor Benedito, foi salvo pelo poder da palavra que Paulo e Silas pregaram na cadeia. Glória a Deus. Se hoje nós não valorizarmos mais a palavra, a tendência é piorar. O dia que a palavra passar a ser prioridade na vida da igreja, as coisas vão mudar. Jesus vai voltar a salvar, Jesus vai voltar a curar, Jesus vai voltar a batizar com o Espírito Santo, o avivamento vai acontecer, porque Abacuque, orando no capítulo 3 de Abacuque, ele disse: Senhor, ouvi a tua palavra, aviva a tua obra, louvado seja o nome do Senhor. Que aviva a igreja é a palavra, não é louvor. Estou menosprezando não louvor. Deus opera, através como opera, quebrando cadeia e abrindo porta, mas é através da palavra que ele salva e salva. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, ó, a multidão se apertando, com sede da palavra, com fome pela palavra. É o texto está aqui. Aí, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. O que é que Jesus diz? Em verdade, eu vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra é a palavra que salva, é a palavra que liberta,
É a palavra que transforma. É a palavra que muda o nosso caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a oração de Jesus lá em João capítulo 17, Evangelho. Oração sacerdotal pelos discípulos. Aí no versículo 11 ele diz assim, ó, na oração: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Guarda em teu nome, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria em si mesmo. Dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Aí no 17, eu não peço, no 16, eu não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra. A palavra precisa ser pregada, voltar a ser pregada de novo como era antes. Quando os apóstolos estavam diante do Sinai, Atos capítulo 5, versículo 27, 28, 29 e 30, o sumo sacerdote pergunta para ele, no versículo 27, nós não ordenamos que não falasse mais deste nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o doutrina deste homem? Aí Pedro se levanta com os apóstolos e diz: mais importa obedecer o homem do que a Deus? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, do qual vos mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua mão direita, levou o príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. No versículo 32 ele diz: nós somos testemunha acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Como pode encher o Jerusalém da palavra, evangelizando? Como pode impactar o Jerusalém, pregando a palavra? Aí o versículo 2 ele diz: Lucas 5, peraí, Lucas 5 aí, vamos lá, no texto aí, vamos lá. Lucas 5 tem uma boa revelação para nós aqui, vamos lá. Está aqui no versículo 2 aí. Jesus chega na praia, Jesus está na praia, ele vai ver dois barcos também na praia. E os pescadores estavam lavando a rede. Não pegaram nada. Uma pescaria frustrada. Estavam lá lavando a rede lá. Quem sabe imaginando o que era que eles iam dar para sua família comer, porque eles viviam de pesca. Aí o versículo 3 aí, o versículo 3, está aqui dentro do versículo 3 de Lucas 5, aonde nós lemos? Lucas 5, capítulo 5, aonde nós lemos o versículo 3, porque nós temos três revelações aí no versículo 3. No 2 vai dizer que tinha dois barcos, e os pescadores estavam lavando a rede. No 3 vai dizer que Jesus, a parte A, vai dizer que Jesus entrou no barco de Simão Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só, olha só aí. Quantos barcos tinha na praia? Diga 2. Diga 2, igreja. Qual foi o barco que Jesus escolheu para entrar? Qual foi o barco? De Simão Pedro. Por que Jesus não entrou no outro?
Ele estava fazendo acepção? Não. Porque o negócio dele era com Simão Pedro. Ó, um dia Jesus poderia ter entrado no barco do fulano, no ciclano, mas a própria Deus ele se agrada de ter entrado no meu barco, no teu barco, no nosso barco. Só que ele não entrou no barco de Simão Pedro, o barco fica encalhado ali na praia. Porque a partir do momento que Jesus entra no nosso barco, na nossa vida, é para nós se movimentar, é para nós trabalhar. É por isso que ele diz lá em João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: ó, não foi vós que escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir meu nome ao Pai, ele vos conceda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando Jesus entra no nosso barco, na nossa vida, não é para a gente ficar encalhado, não é para ficar parado, é para a gente se movimentar, é para a gente trabalhar em prol do reino de Deus. Aí ele escolheu o barco de Pedro para entrar, entrou no barco de Pedro. Aí no versículo 3 ainda, olha o que ele diz para Pedro. No versículo 3 ele diz, no versículo, ele diz: Simão Pedro, afasta o barco, o teu barco da terra. Ó, o barco está na praia, o barco de Simão Pedro. Jesus vai entrar nele. Aí antes de Jesus entrar nele, Jesus diz assim: Simão Pedro, afasta o teu barco da terra, da praia. Porque a palavra igreja no grego significa chamando para fora. A partir do momento que Jesus entra na minha vida, na sua vida, é para nós afastarmos das coisas deste mundo. Glória a Deus. Nós não temos mais nenhum compromisso com este mundo. Verdade. Jesus disse: Simão, te afasta da terra. É isso que ele está dizendo para Simão: afasta o teu barco da terra. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 15, versículo 18, Jesus diz assim, 18 e 19: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, nós temos que cortar o cordão umbilical com o mundo. O nosso alvo, eu vi um pregador uma vez pregando dizendo, ele era pregador da teologia da prosperidade. Então, por ele ser pregador da teologia da prosperidade, a mensagem dele foi essa: que nós não temos que visualizar somente as coisas desse espiritual, porque nós estamos na terra. Até concordei com ele e dizer que nós estamos na terra. Nós estamos na terra sim, mas a igreja não é da terra, a igreja é do céu. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está na terra, mas a igreja não tem nenhum compromisso na terra. Nós temos compromisso com o céu. Louvado seja Deus. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos
no céu. Hoje, ó, olha para cá. E o primeiro chamava-se os crente domingueiro, sim ou não? Hoje nem domingueiro é mais, nem no domingo não vem mais no culto. É não, pastor? Nem domingueiro não é mais, nem no domingo não vem mais no culto. E o primeiro era crente domingueiro. Hoje nem domingueiro é mais, nem no domingo não vem mais no culto. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas na vossa vida. O reino de Deus é prioridade na nossa vida. Tem crente que tem a crente pode dizer que vai subir quando Jesus vier arrebatar a igreja, mas não tem nenhum compromisso com o reino de Deus, que vai fazer parte do céu. Hoje não dá nem mais para falar do céu da boca da moça, que as moças dão tudo inscrição, não é isso? Não deixar para lá o céu que ele está falando, né? Então Jesus entra no barco de Pedro e diz: olha, Pedro, agora eu entrei no teu barco. Enquanto eu entrei no teu barco estava encalhado na praia. Agora eu entrei no teu barco, tu vai tirar o barco da além de tirar o barco da praia, tu vai afastar ele da terra para mim. E a Bíblia diz no versículo 3, no final do versículo 3, que depois que Pedro obedece a Jesus, afastando o barco da terra, aí a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar a multidão do barco. O que é isso, pastor? Seria a revelação da palavra. Ó, Jesus nunca vai usar ninguém enquanto ele estiver ligado com a terra. Vou repetir: Jesus nunca vai usar nenhum crente enquanto ele estiver ligado com a terra. Primeiro Jesus entra no barco de Pedro, depois Jesus manda Pedro se desligar da terra. Depois que Pedro se desliga da terra, Jesus no barco de Pedro, ele começa a ensinar a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus só vai usar a partir do momento que o irmão ou a irmã se desligar da terra. Aí Jesus começa a usar para a glória do seu nome. E ó, quando nós falamos de ensinamento, você vai ver lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, para dar sermão da montanha. Começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Tá? Ele começa o capítulo 5 do sermão da montanha falando da bem-aventurança. Aí no versículo 1 e 2 diz assim, no capítulo 5: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele o seu discípulo, e abrindo a boca, os ensinava. Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. É o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 21 e 22. E chegando em Cafarnaum no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E se maravilhava da sua doutrina, porque ensinava com autoridade e não como os escribas. Lucas 5. E a multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. João capítulo 7, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 14 ao 18, a festa do tabernáculo, versículo 14, e no último dia da festa, subiu Jesus no templo para ensinar, e os judeus se maravilhavam, dizendo: como pode saber essa doutrina, não tendo aprendido
para nós que o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, é o Evangelho sem fronteira, que não existe barreira para o Evangelho. Presta para cá. Em Mateus, ele estava ensinando no monte. Em Marcos, Jesus está ensinando na sinagoga. Em Lucas, Jesus está ensinando na praia. E em João, Jesus está ensinando no templo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele diz lá em Mateus, depois que ele ressuscita no terceiro dia, capítulo 28, versículo 19, 20, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. No 18 ele diz: é-me dado todo o poder dos céus e da terra. No 19, ele vai dar uma ordem: e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja Deus. E Marcos capítulo 16, versículo 15: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beber algum veneno mortífero não lhe parará no mu, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, glória. Aí você vai no versículo 4 de Lucas 5, onde nós lemos, quando Jesus termina de ensinar, olha para cá, ele termina de ensinar a multidão. Aí ele chama Simão Pedro e diz: Simão, vem cá, pega o barco, o teu barco, pega o teu barco, pega a tua rede e vai para a parte mais funda do rio e joga a rede para pescar. Olha o que Jesus está dizendo para Simão: Simão, pega o teu barco, pega a tua rede e vai para a parte mais funda do rio e joga a rede para pescar. Aí Simão diz assim: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Aí eu creio que Jesus diz para ele assim: é porque, Simão, tu estava jogando a rede no raso, mas pega o barco agora e joga no lugar mais fundo do rio, e tu vai ver o que vai acontecer. Sabe o que Jesus estava dizendo para Simão? Não, né? Eu vou lhe dizer o que é. Jesus estava dizendo para Simão: Simão, quando ele diz joga a rede no lugar mais fundo do rio para pescar, Jesus estava dizendo para Simão o seguinte: Simão, sai do raso. Como é que é, Senhor? Sai do raso, Simão. Sabe o que Jesus estava dizendo para Simão? Simão, eu tenho coisas profundas contigo, Simão. Olhe para cá. Sabe por que ele está assim, ó? Os bancos vazios aí? Porque vocês estão no raso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não, tá bom. Só 2 jovens mesmo. Só 4 irmãs mesmo. Isso é coisa de crente que está no raso, irmão. Lembra do Benedito? Não, tá bom, só nós mesmos aqui, tá bom mesmo, a gente canta, as irmãs cantam um pouquinho, acho que o jovem canta um pouquinho. Não, isso é coisa de crente que está no raso. Deus tem coisa profunda para essa igreja.
O dono desta igreja aqui, ele é de coisas grandes, irmão. Ele é de coisas profundas. Quer ver como é? Jeremias 33:3. Jeremias está preso. Para quem olhar e dizer, acabou com a Jeremias. Mas o Senhor se revelou para ele de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas grandes para nós, irmão. Glória a Deus. É por isso que Jesus diz lá em Lucas 18:8: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque para Deus operar, para Deus fazer coisas grandes, eu tenho que crer, irmão. O Jordão estava cheio lá, Josué estava triste. O Senhor disse: olha, ora e confia. Deus foi lá e abriu o Jordão para Josué. O mar vermelho estava transportando, Faraó estava vindo atrás. Moisés ficava: Senhor! Deus disse para ele: por que clamas a mim, Moisés? Mande um pouco que mais. O que é que tu tem na mão? Uma vara, um cajado. Cajado ali simbolizava o Espírito Santo, o poder de Deus. Deus disse: toca o cajado na água e eu faço um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o significado da palavra fé? Você sabe? Hã? A palavra fé, ela é um princípio de ação e poder. Vou repetir aqui. A palavra fé, ela é um princípio de ação e poder. Da onde é que parte? Tem que partir a ação. O poder opera de onde é? De nós. A ação tem que ser de nós. Se eu tenho fé, eu tenho ação. E toda ação causa o quê? Oh, glória. Uma reação. Toda ação vai causar uma reação. Agora o crente, olha para o crente: Senhor, manda a alma, Senhor. Eu profetizo que essa cadeira vão cheia de gente, mas não vai para a rua. Tem uns que está falando que, olha, Senhor, visita a penitenciária, visita os hospitais, Senhor, visita o vizinho aqui do lado. Não, ele não vai visitar, não, meu irmão. A ordem de Deus foi para nós, não vai fazer uma ordem para nós, é nós que temos que visitar. É nós que temos que visitar. Glória a Deus. Isso é fé sem ação. É uma fé nata, é uma fé humana. E todo ser humano tem. O cristão em Cristo, irmão, ele tem que ser doido mesmo. Eu me lembro que eu peguei uma obra na Madureira, 2011. Eu peguei da pastor Vladimir, 2011, dia 12 de finado, dia 12 de novembro, dia do finado. Lá no bairro da Paz, eu vou estar lá. Pastor Vladimir nos chamou. Uma congregação no Círculo de Poder. E eu vamos aqui para fazer a obra. Se o Senhor, Deus, colocou no seu coração para tirar, fica aqui. Então vá lá, olhe a obra lá, a congregação olha lá a obra, e depois o Senhor me avisa se o Senhor vai mesmo. Ele disse: olha, passou 7 pastores por lá. E nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá,
nem água no poço não tem. Beleza. Mas vai ter uma chegar aqui. Vai ter. Olha, o púlpito era uma mesa de lavar roupa, o púlpito. As portas, não era preciso, não precisava entrar pela janela, não. A parede também estava no buraco da parede. Aí você já imagina como é que estava. Voltando lá, e aí? Vamos juntos. Vamos lá. Chegamos lá. A nossa posse lá. Tudo aberto, não tinha muro. Vai perguntar de novo, o congrego lá vai perguntar. Tudo aberto lá. Aí, só tinha uma parte do mundo da casa que o irmão, todo mundo da casa tinha feito. Aberto na frente, aqui aberto. E a casinha de madeira lá, ficava de pila lá dentro. Lá. Não tinha água no poço. Rapaz. Aí eu comecei, 2 horas da manhã, eu comecei a entrar em ação. A primeira coisa que eu fui foi lá no poço. Senhor, estão dizendo que esse poço é estéril. Mas o Senhor é a água viva. E começamos a orar. Antes do final do mês de novembro, choveu lá. Deus, porque milagre não se explica, milagre se recebe. Resumindo aqui, quando nós chegamos em dezembro, nós estávamos com ela toda planejada nas paredes, estava com as janelas novas, estava com o piso novo, só tinha 4 bancos que era preciso 4 ombros para carregar, de tão pesado que era. Nós já estávamos com 40 cadeiras daquelas pretas, plásticas. 31 de dezembro. O pastor Vladimir, quando chegou lá, ele chorou. Pode conversar com ele, ele chorou. A coisa de glória de Deus. Ele chorou. Quando ele viu a congregaçãozinha, ela toda pintada lá. O poço estava transportando, estava quase igual para fora, então tá. Aí, meus irmãos, quando foi no mês de 2012, ele estava indo construir igreja. Eu digo para que essa congregação aqui parece de madeira isso aqui. E aí o pastor Benedito parece que pastoreava aqui. 2011 para 2012. Era de madeira. Era na época dele, não era. Ele estava em mutirão aí, tudo por aí. Eu chamei ele e disse: meu chefe, vem cá. Faz o seguinte, a nossa de número da vila aí, do mutirão aí. E está tendo mais 5 para chegar na vila, então é o gelo de vinho e o farinha. Digo, seu pai vai fazer o negócio com 2 aqui? Como é que é? Digo, se o abre mão da renda que eu traguei, uma família só, uma gente da renda. E eu abro mão da minha porcentagem, está vendo nada também, e nós vamos construir. Rapaz, não, deixa comigo. Eu estou olhando para ele de madrugada. Tem certeza? Tem certeza. Resumindo aqui, quando foi, completou 1 ano, dia 31 de dezembro de 2012, nós estávamos com ela, ela tem 13 metros de comprimento, 8 de largura, nós estávamos com ela levantada, coberta, o piso colocado. Você perdeu a oportunidade da glória de Deus. E sem dever nenhum centavo. Pode perguntar para o pastor Vladimir, o diretor lá, não sei se está aí, o Alberto, o pastor Alberto, que era o diretor lá, que prestava conta aqui, entendeu? Para a secretaria. Quando nós saímos lá, nós deixamos lá a parte elétrica e outro forno lá, não foi o forno. Para encerrar bem aqui. A irmã do sacolão lá, do Mercurão lá, sacolão lá da cidade nova. Ela ia passando e ela viu a construção. Ela parou o carro bem na frente, ligou para o João Paulo, que corta cabelo. Da congrega aqui na Madureira, João Paulo. Pois é, ligou para ele: João Paulo, eu estou aqui numa congregação aqui da Madureira do bairro da Paz. O pastor Francisco está aí. Eu queria dar, eu senti que Deus ia abençoar essa obra aqui para estar entregada. Aí ele foi
deu um número para ela. Ela me ligou. O senhor não, eu quero abençoar. Está faltando, está faltando reboco, está faltando assim. Ela disse, eu vou dar um forro. Vou dar um forro aí, tudo é com minha mão. Passa o orçamento aí, tudo. Quando nós saímos de lá, ela ficou forrada também para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eles têm que ter mais que ter coragem, o crente tem que ser doido. O crente tem que ter mais do que coragem, o crente tem que ser doido, tem que ser doido. E para a glória de Deus, para a glória de Deus, nós tivemos um ministro no mês passado lá. A congregação estava toda bonitinha no Pindex, o pastor que foi para lá, o outro fez lá, e cada um fez um pouquinho, porque a obra de Deus é assim. Um vem faz uma coisa, outro vem faz um pouquinho, e assim a obra de Deus vai crescendo para a glória do nome do Senhor. Então só quero dizer uma coisa para os irmãos, pastor, mas aí, irmão, se você for olhar esse negócio de nós fizemos lá no deserto mesmo. Foi no deserto mesmo. Eu não sei, até hoje eu fico me perguntando como era que Deus me dava condições para todo final de semana eu pagar um pedreiro e 2 ajudantes. E nunca deixei faltar uma diária e para trazer uma diária para ele lá. Até hoje eu fico me perguntando do milagre que Deus realizou ali para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa igreja aqui, olha, Jesus ele não precisa de quantidade para operar. Gideão ia com 32 mil. Eu disse, é muito. Só 10 mil é muito. Aí ficou 300. Vai. Os é por esses 300 ele não quantidade de vitórias dele. Vamos supor que aqui está os 300. Ó. Se sair para a rua, irmão, para evangelizar, Deus muda a história. Porque eu sei um pouco da história dessa igreja aqui, já há desse tempo. Quem era o pastor que estava aqui? Depois do Gilberto. E diante dele, um baixinhozinho que era o Alex. Ó, no tempo do Alex, era lotado de mulher, não era? Era. Mas por causa de quê? De campanha. De campanha. O Alex vivia de campanha aqui, ó. Campanha direto. E campanha não segura crente na presença de Deus, não, irmão. O que segura crente na presença de Deus é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os crentes da campanha que tinha aqui? Vai lá, porque viveu de campanha, viveu de profetada. E o Alex não se segurou aqui. Porque o que nos alicerça na presença do Senhor é a palavra. Não é campanha, não é movimento, não é profetada, não. O que nos alicerça, o que nos edifica na casa de Deus é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Daqui a pouco é um pouco daqui, a minoria, né? Pouco, né? Mas por causa estamos aqui por causa da palavra, não é verdade? Por causa da palavra. Estamos aqui por causa da palavra. E continue por causa da palavra. Viu? Que o céu nos espera, o céu nos aguarda. Glória a Deus. Eu quero orar para a igreja. Posso fazer uma oração para a igreja? Eu quero orar por vocês. Se coloquem para em nome de Jesus. O jovem já é evangélico? Não? Já foi? Já foi? Então chega aqui, deixa eu falar algo de Deus no teu coração essa noite. Deixa eu falar algo de Deus no teu coração essa noite. Como é teu nome? Jonas. Quantos anos tu tem? 21 anos. Você é jovem. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, diz assim, ó, lembra do teu Criador. Olha para mim. No dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, que chega o tempo a dizer, não tenho nele contentadeiro. Lembrar do Criador não significa lembrar
Lembrar do Criador não é no momento do problema, não é hora de o sapato aberto, não é nesse momento não. Não é isso que o pregador está falando aqui não. Lembrar do Criador é agora. É quando tu te volta para Ele. Quando tu te coloca no centro da vontade dEle. Quando tu deixa Ele reger a tua vida. Isso é lembrar do Criador. É quando você passa a ter compromisso com Ele, Ele vai ter compromisso contigo através da sua palavra. E eu quero te dizer uma coisa, que a promessa de Deus para a tua vida ainda está de pé. Eu não estou profetizando não. Eu estou falando dentro da palavra. E tu sabe qual é a maior promessa de Deus para a tua vida? A tua salvação. A tua salvação, como é a minha também. Entendeu? Essa é a maior promessa de Deus para a tua vida. A salvação de Cristo. Agora, para isso, tu tem que te voltar para Ele. Tu tem que voltar para um lugar que tu nunca devia ter saído. Deus tem plano, tem projeto na tua vida. E Deus não quer que fique só no plano do projeto. Deus quer cumprir o plano e o projeto dele na tua vida. Mas para isso, tu tem que te render aos pés do Senhor. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33, versículo 32, diz aqui, ó. Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus está te dando uma opção aqui. Qual é a opção? Duas: confessar para ser confessado e negar para ser negado. O que é que tu escolhe? Confessar para ser confessado ou negar para ser negado? Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, da igreja, nós aqui, ó, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. O que é que tu escolhe? Confessar para ser confessado ou negar para ser negado? Duas opções que tem. Responda. Confessar para ser confessado ou negar para ser negado? Deus, glória. Deus. Pessoal, o quê? Não, estou perguntando o que é que eu escolhi. Confessar para ser confessado, porque o que está para falar agora vai ser de nada. Você vai confessar para ele te confessar algo, ou vai negar para ele te negar? E tem duas opções. Quem sabe essa não é a última oportunidade que ele está te dando. Vem igreja. Confessar para ser confessado ou negar para ser negado? E diga uma coisa: o que é que esse mundo tem que ir bom para ti aí? Se o melhor de Deus está aqui na casa dele para ti, tu vai trocar o melhor de Deus que está na casa dele, que está servindo aí por causa das coisas desse mundo aí, correndo o risco de Jesus vir tu ficar. Se Jesus voltar agora, nesse momento, tu tem certeza da tua poder de fazer parte da igreja do arrebatamento, sim ou não? Tu tem certeza de lá que vai subir? Claro que tu não vai subir, tu quer ficar. E como é que tu vai querer subir se tu não fizer uma renovaria com Jesus? E ele está te dando a oportunidade hoje. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 diz assim: se com a tua boca confessar então o Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se quer para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Diga assim: eu, Senhor Jesus, eu te confesso como Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me sustenta, Senhor, na tua presença, enquanto eu aqui na terra estiver. Porque agora, nesse momento, eu faço parte da igreja do arrebatamento. Deixa eu orar por você. Você levou para cá, igreja. Meu Deus, eu te apresento a vida deste jovem nas tuas mãos. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Perdoa os seus pecados.
pecado, Senhor. Apaga todas as suas transgressões, Deus. Sustenta ele na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Diga assim, olha para mim. Pega na minha mão. Diga, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Você tem Bíblia? Não? Terça-feira eu vou mandar uma Bíblia para te correr, tá? Quando é o dia do culto aqui? Quarta-feira você vem pro culto. Ele vai estar te entregando lá, viu? Pega o endereço dele aí, tá? E o jovem visita esse jovem aqui, porque ele tem talento. Ó, você tem talento. E Deus trouxe esse talento que está aí, entendeu? Tá bom? Deus abençoe. Você jovem. O jovem, um abraço aí, cumprimente aí na paz do Senhor. Levante a mão para cá, coloque a mão no coração, meu Deus. Aqui está o teu filho e as tuas filhas, Senhor. Que o Senhor venha sustentar na tua presença, Deus. Quebrando os grilhões, quebrando as cadeias espirituais, fortalecendo aquele que está fraco, reanimando aquele que está desanimado, alimentando aquele que está triste, curando aqueles que estão enfermos, Senhor. Visita o lar, Senhor, e dá vitória para o teu filho, Pai. Abençoa o pastor Marcelo, abençoa a tua esposa, abençoa, Senhor, o sobreiro, abençoa essa igreja que venha crescer, multiplicar para a glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia.